Sejam todos muito bem-vindos e hoje gostaria de falar para vocês como é que funciona o processo de assessoria como um todo. Bom, antes de mais nada eu quero apresentar para vocês o que é o profissional assessor de investimentos. O assessor de investimentos ele é como se fosse um advogado, um médico, um nutricionista da sua família. Então, para todos os assuntos legais, você recorre a um advogado porque ele tem expertise no assunto e pode te auxiliar no que for preciso para você. No caso do médico, a mesma coisa. Tudo que envolve a sua saúde e a sua integridade física, você vai junto ao médico fazer esse trabalho. O assessor de investimentos ele está envolvido em tudo que está referente às suas finanças, o aspecto financeiro pessoal, seus investimentos, a parte de liquidez da sua carteira, entre vários outros aspectos que sejam pertinentes. Então, ele é um profissional que está voltado aos seus objetivos, aquilo que você precisa da parte financeira. Então, como é que é feito esse trabalho na prática? Tá? Tem algumas etapas dentro do processo de assessoria nas quais a gente vai passando para você entender qual que é o escopo de todo o trabalho que ele executa com você. São 6 etapas para você iniciar um processo de atendimento junto a um assessor. A primeira etapa é o que a gente chama de alinhamento de expectativas e início de relacionamento. O assessor ele vai se apresentar para você, dizer qual que é o escopo de trabalho dele, qual que é o tipo de cliente que ele trabalha, quais são todos os serviços que ele pode fazer e executar para o cliente. E em cima disso, nesse alinhamento, o assessor ele vai validar para você se faz sentido ou não ter uma assessoria no seu momento de vida e para aquilo que você precisa. Então é muito importante nesse momento, na verdade o momento mais importante de todas as etapas desse relacionamento, você dizer quais são seus objetivos, entender bem aquilo que você precisa ou que talvez você ache que precisa. O assessor ele vai te fazer perguntas para entender de fato no que ele pode te auxiliar nos seus investimentos, na sua parte financeira, nas suas estratégias. E se por um acaso fizer sentido todo o escopo de relacionamento, como ele trabalha, como vai funcionar a troca entre assessor e cliente, então aí passe para a próxima etapa na qual o assessor vai fazer uma coleta de informações. Então ele vai querer saber de informações sobre a liquidez que você tem nas suas finanças, quanto tempo que você possui de colchão financeiro na sua reserva de emergência, qual que é a necessidade sua e de sua família, o que você tem de patrimônio, quais são os riscos que estão envolvidos dentro desse patrimônio, sua profissão, enfim, tudo aquilo que possa servir como uma fonte de compreensão de como é que é composta a sua riqueza hoje e quais são os riscos que podem estar atrelados a ela. Uma vez que o assessor ele coletou todas as informações essenciais do cliente para ele conseguir entender como é que ele vai analisar essas informações, aí ele passa pelo processo de análise de fato. Ele vai entender de fato quais são os seus riscos, quais são os seus desejos e necessidades, que podem ser duas coisas às vezes antagônicas, dependendo do cliente. Entender o que pode ser feito para se ter uma solução, algum tipo de problema que o cliente venha a ter. Então, dessa parte de análise, de fato, ele vai para a próxima etapa, que é a parte de recomendação. E não é recomendação de ativo, não é recomendação de algum tipo de investimento ou algo nesse sentido. Na verdade, é uma recomendação de como agir, como montar uma estratégia. Qual que é a estratégia ideal para o cliente seguir? Na parte dos investimentos, talvez numa parte fiscal, talvez numa parte sucessória. Os assessores de investimento hoje eles conseguem te dar uma orientação em outros nichos de mercado que não somente investimentos. E a partir dessas recomendações, você vai ouvir, entender o argumento que o cliente utilizou para chegar nessa conclusão. E se por acaso você validar que essa estratégia faz sentido ou quer mudar uma coisa, ajustar outra, algumas coisas talvez você não esteja no momento certo de fazer, talvez queira colocar para outro momento, não tem problema. A ideia é ele te entregar uma argumentação bem justificada e com bons fundamentos e que faça sentido para você. Uma vez que você confirmou e ajustou todas as principais estratégias, aí vai para a próxima etapa, a etapa de implementação. O assessor ele, então vai te mostrar alguns ativos financeiros, algumas estratégias, algumas ações que devem ser tomadas. E se por um acaso continuar fazendo sentido e estiver alinhada com a etapa anterior, aí então ele vai fornecer para você algumas validações via e-mail ou via algum outro canal de comunicação para ser formalizada a sua aprovação. O assessor de investimentos ele não pode fazer absolutamente nada sem antes ter o seu aval e a sua validação de que o que ele está propondo, o que ele está fazendo está de acordo com o seu interesse. E uma vez que forem implementadas todas essas estratégias e todas essas propostas de alocação de carteira, aí sim a gente vai para
última etapa, que na verdade é um ciclo. Etapa de monitoramento da carteira e das condições financeiras do cliente. Porque a nossa vida muda. Hoje eu estou solteiro, amanhã eu posso me casar, eu posso ter filhos, eu posso me divorciar, eu posso sofrer um acidente, eu posso ser promovido do trabalho, eu posso ser demitido. E para todas essas mudanças, elas vão exigir também uma mudança na estratégia. E uma vez que essas mudanças elas são verificadas, aí sim existe uma proposta de rebalanceamento da carteira, ou de venda de alguns ativos, de compra de novos ativos, enfim. O assessor ele tem que o tempo todo estar acompanhando o cliente, oferecendo novas oportunidades, ajudando com problemas eventuais que o cliente venha a ter na parte da plataforma, na parte de algum serviço que esteja sendo efetuado. Então, nesse sentido, uma vez que há essa mudança, volta-se todo o processo. Então vai ter uma nova análise, uma nova coleta de informações, vai ter uma nova proposição, vai ter uma nova implementação e assim esse ciclo virtuoso se perpetua. E a ideia é que o assessor queira ficar com seus clientes por dezenas de anos, exatamente porque o relacionamento é o principal ativo que o assessor pode ter ao longo do tempo. Então é dessa forma que você inicia todas as etapas do atendimento do assessor. Mas e aí, quanto é que custa isso daí? Qual que é o valor de um assessor hoje? Bom, existem duas formas de um assessor ser remunerado hoje em dia. Ou ele é remunerado através das comissões que ele ganha através das soluções que ele recomenda para o cliente, e através dessas implementações ele ganha um comissionamento da sua plataforma com a qual ele está atrelado, podendo ser uma corretora ou um banco de investimentos. E a ideia é que ele recomende aquilo que faça sentido para o cliente de fato, para que o cliente queira ficar cada vez mais tempo com ele. Ou então tem uma segunda forma de remuneração, na qual a gente chama de taxa de administração. Ele cobra um percentual a cada ano sobre o serviço com o qual ele está sendo efetuado. Esse percentual pode ir de 0,4%, 1%, vai depender muito do assessor e do modelo de trabalho dele. Pode ver então que no modelo você não tem custos diretos como cliente, na verdade você não paga nada pela assessoria, o comissionamento vem direto da instituição financeira a qual o assessor está sendo contratado, e no outro caso você paga um custo fixo sim. Qual dos dois modelos é o melhor? Depende muito de caso a caso. É por isso que é muito interessante você falar com o seu assessor e ver qual o modelo que ele usa e se faz sentido para você em termos de valor agregado e do quanto que você vai pagar. Então, como você pode ver, o processo ele é bem lógico, ele é bem intuitivo e traz muitos benefícios para o cliente. Um profissional extremamente qualificado, que entende do assunto, que pode te trazer um conhecimento mais apurado sobre o mercado e suas soluções. Você tem um serviço personalizado de acordo com as suas necessidades, os seus objetivos. Você tem um suporte direto de toda uma equipe, de toda uma estrutura de profissionais para te auxiliar e te ajudar em todos os quesitos possíveis. E você ainda tem algo que eu considero ser o valor mais importante de todos. Você tem um profissional que pode te educar financeiramente, te trazer bons conhecimentos e boas oportunidades de mercado e tirando de você o tempo que você levaria para conseguir encontrar esse tipo de coisa. Tempo é o ativo mais valioso que existe na face da Terra e a assessoria serve exatamente para isso. Dar mais tempo para você, para o que realmente importa na sua vida. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se por um acaso vocês têm alguma dúvida com relação à assessoria de investimentos e todos os serviços que nós podemos oferecer, nesse caso, eu te convido a colocar aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Você gostaria de saber um pouco mais sobre a assessoria? E se por um acaso tiver interesse, nós podemos te convidar aqui para conhecer o nosso escritório e fazer uma reunião conosco. E antes que eu me esqueça, deixa um like aqui se você gostou do vídeo, se agregou valor para você. Segue aqui a gente no canal, coloca o sininho se você quer mais conteúdo sobre assessoria de investimentos, mercado e empreendedorismo. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e tudo de bom.